Eu tenho a vantagem de não ser engenheiro, tenho a vantagem de não ser muita coisa. E de transdisciplinarmente ter nascido como todos nós investigadores. Investigamos a vida desde que abrimos os olhos. A razão por que estou aqui tem a ver com vários fatores que às vezes se conjugam. Desde que eu me retirei destas lides digitais, porque achei que a nova geração tinha outras competências para dar continuidade a um trabalho que, em parte, foi aqui, ou partiu daqui alguma coisa, no CETIC, e hoje com alguma, continuado agora pelo Rui Torres, que acho que já nem se chama assim, não é? Já se dissolveu. E no início eu tinha sempre esta dúvida, até que ponto eu estou a investir num caminho que era ao contrário daquilo que eu gostaria de ter feito. Nós fazemos muitas vezes ao contrário do que gostaríamos de fazer. Tinha muitas dúvidas se estaria a seguir um caminho que desse frutos. Passada uma geração, verifico realmente, pela quantidade de pessoas que se têm dedicado a estas questões, que não era um caminho tão errado como isso, apesar de não fazer parte, ou de não ser uma corrente descrita, pelo menos segundo a perspectiva vilacondense. Eu vou-me limitar àquilo em que investi, que foi ao domínio da palavra, portanto, e sobretudo tentando ver em que medida é que o computador poderia ser utilizado na literatura, e é nesse domínio em que eu gostaria de me circunscrever. E, ao mesmo tempo, o que me motivou também a vir aqui, além de um reencontro, enfim, há aquele dito popular de que o criminoso volta sempre ao local do crime, e, portanto, aqui estou para refletir sobre um percurso em que agora, com alguma distância, me dou conta de que este trabalho realmente reúne a temática deste encontro e das intervenções que foram feitas antes, nomeadamente estas três vertentes que cada vez se distinguem menos ou transdisciplinarmente: arte, ciência e tecnologia. Portanto, a razão por que estou aqui é realmente porque esta reflexão em conjunto me motivou, mas também fui motivado por esta epistemologia em quadradinhos que coloquei no Facebook. Porque ela veio-me permitir refletir retrospectivamente sobre coisas que em tempos escrevi, publiquei e que me criam algum desconforto por perceber que algumas ideias não foram devidamente expressas, e gostaria de rapidamente deixar uma série de tópicos para clarificar algo que surgiu agora nesta última discussão e que eu gostaria que depois pudesse ser desenvolvida entre nós, que é a ideia de conservação de algo que é interativo e algo que é virtual. Agora, antes de começar, para não perder muito tempo, mas quando estavam a falar, ocorreu-me uma circunstância anedótica que foi a seguinte. Aqui há uns anos publiquei um livro virtual chamado Teoria do Homem Sentado, que era uma caixinha com uma parte em livro, que era o manual de instruções, e uma disquete, no tempo da disquete. E uma ocasião, a vantagem de ser escritor, entre aspas, de escrever, é de passarmos despercebidos como a mosca
e neste caso eu estava numa livraria onde estava o livro num escaparate. E estava um leitor à minha frente a ver que era aquilo, assim, uma coisa esquisita com uma caixa, uma coisa em papel, uma disquete, calha disquete, onde estavam realmente os textos. Porque os textos estavam no programa. Ele deixou cair a disquete, esteve a folhear um livro, estou aqui um disparate com certeza, porque era um manual de instruções, para saber como é que se... Fechou a caixa e deixou a disquete no chão. Foi eu apanhá-la. Portanto, isto é só para mostrar como nós estamos perante algo que, a meu ver, é um paradigma em que estamos a entrar, que mexe com muita coisa, quer nos modelos científicos, quer nos padrões artísticos, enfim, tudo isto. Era um pouco sobre isto que eu gostava de deixar algumas dicas, refletindo sobre algumas coisas que foram feitas e, se possível, se houver tempo, poder mostrar alguns trabalhos que não foram propriamente publicados, mas depois falarei sobre eles. Realmente, esta tríade nesta banda desenhada reúne, a meu ver, algo que me parece interessante, porque o conhecimento fragmentado são informações soltas, é o conhecimento do erudito. O conhecimento científico começa quando nós começamos a integrar estas parcelas de informação num todo a que chamamos modelo, que pode ser como este aqui, a designada experiência, e de facto a experiência e o conhecimento estão como é que se diz? Indissoluvelmente ligadas, não era inter. Mas também se pode, como ainda há pouco foi dito, criar mais do que um modelo, daí as divergências entre os cientistas também. E sobre este mesmo modelo, a criação artística cria um boneco, que pode ser um gato, mas podiam ser N outras coisas diferentes. E começamos a entrar naquilo que era o centro da minha reflexão, que é o que eu chamaria o pensamento múltiplo. Isto ocorreu-me, em parte, com algum desconforto, por um livro antigo que chamei Metamorfoses do Real, sem explicar devidamente porquê. Na realidade, este livro era um livro que abordava já a questão da ciência, da técnica e da arte, tentando definir aquilo que chamei de gnosestesia, de apreensão estética do mundo, ou, se quisermos, cognição estética em oposição ao conhecimento científico. Em oposição não, em complementaridade ao conhecimento científico. Só mais tarde pude acrescentar um textozinho que explicava a razão de ser do título. Mas a razão de ser do título está um pouco na imagem anterior, em que, a partir... a nossa noção de realidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Ou seja, a partir do momento em que nós criamos um modelo de compreensão do real, esse é, digamos assim, o nosso mundo, o mundo em que vivemos, aquilo que chamamos realidade, entre aspas. E cada um de nós tem a sua, derivada da experiência, como esta epistemologia bem refere. No entanto, a arte, enquanto a ciência, a meu ver, explora esse mundo real que muitas vezes nós concebemos como único, a arte, na minha perspectiva, explora a infinita possibilidade de mundos possíveis, fictícios, imaginários. Daí eu lhe ter chamado esse livro Metamorfoses do Real, porque ele parte, o trabalho artístico parte em grande parte da nossa experiência e sobre ela nós vamos remontando uma série de mundos imaginários. Então, começa a nascer aqui uma ideia que é de uma experiência dá origem a N mundos possíveis. E nós temos todas as noites essa experiência na nossa experiência onírica. Quantos mundos nós vivenciamos quando dormimos? E que são tomados como mundos reais quando lá estamos dentro, não é?
Portanto, a noção de realidade realmente hoje é muito mais simples e mais complicada do que o padrão positivista concebia. A isto eu acrescentaria a velha nova dialética potencial versus virtual. Velha porque vem da metafísica de Aristóteles, entre potencial e atual, ou potencial e atual, acho que era assim, e o próprio paradigma quântico, o pensamento quântico, como eu prefiro chamar-lhe, porque não se restringe ao estudo da matéria, mas a todos os domínios do conhecimento, para mim é um paradigma cognitivo, sobretudo. Também faz uso, entre muitos outros elementos, desta relação entre atual e potencial. Digamos que o mundo manifesto é o mundo da ciência, os mundos possíveis e imaginários são objeto da arte. E daí explicar a explicação do título para esse livro, que não foi, a meu ver, muito feliz, como tudo aquilo que nós fazemos em livro, ao contrário do digital, só é perfectível depois numa outra edição, enquanto que o livro digital tem essa facilidade, em alguns casos, de ser sempre recomposto. Então, eu pus aqui este boneco exatamente para mostrar como é que surgiu o computador ao contrário, trabalhado ao contrário da inteligência artificial. Volta à questão da artificialidade. Porque para mim o computador não é artificial, é um produto humano. E só se o humano for um ser artificial, como possivelmente haverá seres que estão aqui a gerir este manicômio. Eu gostava de deixar aqui como ideia base algo que me parece muito interessante e que eu recebo através do Edgar Morin, que é o conhecimento dividido em três domínios. O do infinitamente pequeno, temos um instrumento que é o telescópio que nos dá acesso a ele, ainda hoje se falou nisso, o domínio da microfísica, o infinitamente grande, ou mais corretamente, o infinitamente distante, em que temos o telescópio, que é o domínio da astronomia, e o infinitamente complexo, que surgiu com a tecnologia informática, com o computador, que nos dá acesso àquilo que a nossa mente e a própria finitude do tempo humano não consegue aceder. É essa a razão porque me pareceu interessante utilizar o computador na criatividade. Neste caso, particularmente na criatividade literária. Porquê? Porque eu via no computador, e nessa época via-se melhor do que hoje, no computador havia-se melhor do que hoje porque a informática mudou, não é? Na altura nós programávamos, mesmo sendo autodidatas, como era o meu caso, e hoje é difícil programar, a não ser que se tenha essa especialidade. Portanto, a nossa proximidade com a máquina, na altura, deu-me claramente a ideia de que o telescópio, o computador podia funcionar como um telescópio de complexidade, um instrumento adequado à exploração das ciências do complexo, como lhe chamava, chama, penso que ainda é vivo, o Edgar Morin. Eu digo ao contrário da inteligência artificial porque o meu objetivo não era criar um duplo da literatura, uma literatura imitada por algoritmos maquínicos. Era utilizar o computador de forma simbiótica, como uma prótese não ocular, mas mental, como num trabalho de simbiose entre o ser humano e a máquina, neste caso entre o artista e o computador. E assim nasceu um termo que foi cunhado de ciberliteratura, cunhado porque eu não sabia que não me havia de dar esse trabalho, e foi cunhado por uma amiga minha, não era minha cunhada, mas enfim, foi cunhada porque ela não gostava nada de computadores, e então achei que era a pessoa ideal para lhe perguntar que nome havia de dar a isto.
E ficou chamado ciberliteratura antes do ciberespaço, ou melhor, antes do aparecimento da internet. O que me criou alguns dilemas também hoje, porque de facto liga-se este termo, ciberarte, ciberliteratura, a ideia de ciberespaço, de internet. Uma ocasião, num pequeno diálogo jornalístico, um jornalista de Lisboa telefonou-me, aquelas conversas por telefone, a falar sobre o que era a literatura. Eu disse 1000 coisas e ele disse que estava ligado à internet, coisa que eu disse exatamente o contrário. Portanto, enfim, são estes equívocos no meio dos quais nós vivemos, hoje chamam-se-lhes fake news. Então, este termo infeliz, ciberliteratura, realmente seria muito mais feliz se lhe aplicássemos o termo de literatura generativa, ou virtual, etc. Porque o virtual é que nos abre o acesso realmente a esta multiplicidade. Então, nesse trabalho de simbiose com o computador, eu comecei a trabalhar textos originais, depois passei a trabalhar textos pré-existentes. E vou já explicar porquê. E trabalhei sobretudo em duas direções, num algoritmo combinatório inicialmente e depois num algoritmo aleatório. É curioso que quando esta ligação do acaso à arte, e hoje o acaso também é um conceito muito caro à ciência contemporânea, por alguma razão, estes paradigmas artísticos e científicos caminham quase em paralelo, não é? Eu citei aqui alguns exemplos na ciência. Temos a mecânica dos fluidos, a meteorologia, que trabalha com o acaso na ciência, acaso entre aspas. Ou na biologia, por exemplo, um biólogo cujo nome não me lembro, que lhe chamou o acaso ordenador, quando estudou os fluidos no corpo humano, etc. Portanto, há realmente a ideia, como há pouco também foi sugerida, que muitas vezes, quando entramos na lei dos grandes números, o acaso gera a ordem, curiosamente. E isto tem um plano, tem algo de metafísico que eu depois fui tentando perceber. Porque quando comecei a trabalhar textos com uma base de dados muito ampla, comecei a ver que, embora eu procurasse sempre nesses textos que eles fizessem sentido, pelo menos sintaticamente fossem corretos, esse sentido excedia-me. Portanto, é como se nós nos perguntássemos: isto vem de onde? Quem diz isto? Não é? O que cria realmente uma relação com o nosso próprio trabalho muito, muito especial. Claro que isto põe questões filosóficas que não vamos discutir aqui, do determinismo versus livre-arbítrio, etc. Mas, a meu ver, quando entramos no domínio do texto virtual, ou mesmo combinatório, porquê? Estão aqui engenheiros e possivelmente saberão isto muito melhor do que eu.